Fala rapaziada, beleza? E aí? Esperando a galera chegar, porque esse negócio de live tem que esperar as pessoas chegarem, né? É o seguinte, hoje é uma live muito maneira. Ela vai ser feita aqui, ó, do lado dessa ferramenta de treino aqui, saco de pancada. Saco de pancada duro, rígido, de borracha prensada. A gente vai estar trazendo um especialista, um médico, ortopedista, especialista em cotovelo e ombro, ele é cirurgião, que são as lesões mais comuns de quem treina luta. Ele também treina luta, o doutor Otávio, daqui a pouco está chegando aí. O mais legal dessa brincadeira é, eu além de poder oferecer as perguntas para que ele responda ao vivo, a gente vai ensinar erros recorrentes, a gente vai ensinar como fortalecer, a gente vai ensinar como usar a ferramenta saco de pancada evitando lesões. Hoje é uma live para você que treina saco de pancada, tem saco de pancada na sua casa ou treina na academia, evitar de se machucar. Então manda para todo mundo que tem saco de pancada. Pega o aviãozinho já e já manda para todo mundo. Galera que treina, galera que tem parceiros que treinam, toda essa galera aí já manda para todo mundo no aviãozinho. Treina manopla, treina saco de pancada, Muay Thai, MMA, tudo que tem soco, chute, qualquer coisa, manda, porque essa live ela vai ajudar muito, beleza? Vou chamar o doutor Otávio aqui. Fala, doutor! Professor, tudo bem? Tá tudo certo aí? Tudo bom? Prazerzaço, hein? Meu irmão, satisfação nossa estar aqui, podendo compartilhar o seu conhecimento e trazer uma possibilidade dessa rapaziada que treina, que às vezes treina em casa, treina na academia com muita gente que o professor não consegue ver, ou em situações onde o cara acaba se lesionando, trazer um profissional do seu know-how para estar aqui desmiuçando e trazendo para a gente de uma maneira mais, vamos botar assim, mais resumida, mais simples, para nós que não somos técnicos, esse tipo de lesão, esse tipo de cuidado que deve acontecer, os fortalecimentos e tudo mais que a gente conversou já, quando a gente conversou anteriormente no nosso WhatsApp, quando a gente preparou essa ideia da live, beleza? Eu queria que você apresentasse para os meus seguidores aí. Tudo bem, professor? Pô, é uma honra estar podendo compartilhar a live com você, com seus seguidores. Eu já já assisto às suas aulas desde que comecei a treinar boxe. Eu sou médico formado pela Universidade de Presidente Prudente, sou formado em ortopedia pela Santa Casa de Ourinhos e fiz a minha especialização em cirurgia de cotovelo e atualmente sou membro do grupo de cirurgia de ombro e cotovelo aqui do Hospital Santa Marcelina de Itaquera, em São Paulo. E a gente, assistindo suas aulas, eu entrei em contato, a gente ficou amigo e estamos aí nessa live. É um prazer estar com vocês aí, com os seguidores. Tamo junto. Rapaziada, esse cara, além dele ter essa história no lado profissional dele, ele também treina luta. Ele também faz o treino dele, também dá soco, também se lesiona. Então é um cara que vai enxergar dos dois lados o processo de lesão. Por que a gente vai fazer aqui, Otávio, na frente do saco de pancada? Esse meu saco de pancada aqui é o saco mais rígido que eu tenho. Ele é de borracha prensada, raspa de pneu. A gente tem inúmeras perguntas. A gente vai responder a pergunta de vocês aí que tiver também perguntas relevantes. É só mandar pergunta. Chegou até um professor de Muay Thai, gente boa pra caralho também, o Vitor. É só mandar pergunta na caixinha de pergunta aqui embaixo, que a gente vai no final responder perguntas. Mas agora, inicialmente, eu vou, agora com o nosso doutor, eu vou estar trazendo aqui com o Otávio umas perguntas que eu tenho, tá, galera? Dúvidas minhas, como quem treina e como quem dá aula, porque são dois pontos relevantes. A primeira questão é a seguinte: quando a gente treina luta, doutor, a gente bate com os punhos. Só que, porra, os punhos, né? Cara, essa porra é um monte de ossinho. É um monte de ossinho com um monte de pedrinha de ossinho aqui amontoada. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Fisicamente, usar isso aqui como um martelo. Como eu faço? Primeira coisa,
O meu calejamento, que eu faço calejamento para a luta de bare knuckle, mas eu fazia no karatê também. Como eu faço o meu calejamento, ser um calejamento relevante, já que calejar a mão muitas vezes quer dizer lesionar com microlesões. Você pode explicar essa parada aí para a gente, profissionalmente, aí para a gente entender? Claro. Primeiramente, né, eu sou um iniciante aí no esporte, né? Eu estou treinando há aproximadamente 11 meses. Inclusive, mandar um abraço para o meu professor Lucas aí, parceiraço, e aqui em São Paulo, da Academia Guarani, lá na Zona Leste de São Paulo, que fez com que eu voltasse a me apaixonar por um esporte e estamos juntos até hoje. Mas, enfim. Bom, primeiramente, né, como você, uma das coisas que eu mais gostei nas primeiras aulas é que você fala muito da questão da física relacionada ao esporte, né? A gente tem que entender, lembrar um pouco das aulas da física, as leis de Newton, né? Toda ação, a terceira lei de Newton, ela é muito bem empregada aqui. Toda ação, ela gera uma reação. Então, a partir do momento que a gente dá um soco em uma estrutura, um anteparo, num saco ou num adversário, o que quer que seja, a partir do momento que a gente gera uma energia, a gente tem a resposta de uma energia similar, porém com o sentido oposto. Em relação ao calejamento, como qualquer estrutura, como qualquer esporte, a gente precisa de um preparo físico, de um preparo daquela estrutura para evitar lesões. E isso faz parte do processo do treino, faz parte do processo aí da luta. Tem a questão como do bare knuckle, né, que é o combate sem a luva, né, e isso realmente predispõe a uma gama de lesões muito grandes. E o que nos faz pensar primeiramente é a mão e o punho, né? Mas a gente vai falar mais para frente das outras também. Mas em relação à questão desse contato, de fazer o calejamento, a gente tem que entender que isso tem que ser uma coisa progressiva. Não dá para, igual a gente vê nos vídeos, os caras chutando madeira, dando soco em ferro, você vai machucar a sua mão. Então tem que ser uma coisa progressiva, inicialmente com a luva, né, e posteriormente, acho que assim, tem alguns pilares para a gente evitar lesões, né? A técnica correta, o fortalecimento, o calejamento também é muito importante, porque a nossa mão é uma estrutura que a gente não tem uma cobertura grande, que a gente chama de tecidos moles, de músculo. Então aqui a gente vê, tem uma pele, um subcutâneo e já tem a região aqui da cabeça dos metacarpos. E você vê como a sua tem esse abaulamento, ó, a minha mão não tem isso, né? Então, com esses microtraumas de repetição, isso faz com que faça um processo inflamatório local, né, crie como se fosse uma cicatriz, e mesmo no osso, né, o ideal é a gente não ter contusões ósseas a ponto de ter microfraturas, não é isso. É que esse trauma de repetição estimula um crescimento ósseo, como nas próprias fraturas. Quando a gente tem essa estimulação, seja por trauma de repetição ou, por exemplo, contato mesmo contra o solo, fratura de tornozelo, isso também estimula a consolidação, que é o que a gente chama de osteogênese. E isso faz com que aumente um pouquinho ali, às vezes, essa estrutura do periósteo, que é a estrutura que fica acima da região do osso. Entendi. E, consequentemente, aumenta também ali a camada por esse processo inflamatório lento e que tem que ser lento, para que com essa cicatrização lentificada, faça com que o contato não seja diretamente com o osso, e sim com essa estrutura toda que foi cicatrizando, e faz com que, quando a gente faz o impacto, distribua melhor as forças e não fique localizada em um ponto só. Um exemplo por exemplo, quando a gente faz um contato, por exemplo, pegar uma quina, é diferente da gente dar um soco no saco, porque ele vai absorver e vai dividir essa energia por toda a região da mão. Né? Isso, exatamente. Exatamente. Tanto que, dentre as fraturas da mão, existe uma fratura que ela tem um nome específico, que é a fratura do boxeador, que é a fratura mais comum dos metacarpos, que é a fratura do quinto metacarpo. Por quê? Porque você faz uma técnica errada, em vez de você bater
com toda a sua mão, você bate com essa região. E o nosso quarto e quinto metacarpo, se você pegar o quarto e o quinto, eles são mais móveis do que o segundo e o terceiro. Então, se a gente pega aqui, o segundo e o terceiro, eles são mais rígidos. Então, eles quebram menos. Se você dá um soco, por exemplo, um soco vai fazer um cruzado e pega mais com a ponta aqui do quarto e quinto metacarpo, por conta dessa transição da energia, você tem um risco maior de fraturas, entendeu? Doutor, agora me diz uma coisa. Baseado dessa fisiologia do crescimento ósseo para fortalecimento, já que é só o contato, necessariamente, repetido, e o tempo de crescimento ósseo a partir da demanda do trauma, por menor que ele seja, sem lesão, é possível eu fazer um calejamento, por exemplo, como eu digo para alguns alunos, mas isso eu não sei fisicamente faz sentido. Agora você falando parece fazer, mas aí você me corrige se estiver errado. O cara fazer o calejamento fazendo flexão no chão, por exemplo? Sim, faz sentido, porque, por exemplo, seria uma fase inicial. Sem o cara iria fazer isso, com isso ele vai gerando com o próprio peso, sem um trauma agudo, fazendo esse fortalecimento devagar. Entendeu? Mas eu acho que assim, isso não seria nem a principal, por onde começarmos. Né? Eu acho que isso seria secundário já para um atleta num nível mais avançado, um atleta que busca o bare knuckle. Por quê? Porque existem outras formas da gente prevenir lesões sem que a gente precise, não, comecei agora, já vou começar dando porrada na parede. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que é até mais perigoso do que não fazê-lo. Seria mais o fortalecimento, aprender a técnica correta, né? Aprender os movimentos. A bandagem é muito importante, isso precisa ser falado às vezes, né? Para quem está começando não entende muito porque a bandagem faz com que quando a gente tem um contato, é a mesma ideia, fazer uma distribuição de forças para que essa força não concentre em um dos ossos aqui da mão e do punho e não gere uma energia muito grande de resposta e gere uma fratura, ou uma lesão ligamentar, ou uma lesão tendínea, né? Uma dúvida, essa pergunta já vou começar as perguntas, tá? Vou só pegar meu celular aqui. Bora. Eu vou começar com as perguntas do Cris, que é um professor do projeto Luvas de Ouro, que é um parceirão meu. Estão fazendo um projeto junto comigo, gente boníssima aqui. Ele é do Rio, mas ele e o Maurício estão aqui me ajudando no meu treinamento. Só tenho gratidão por eles. Mandou duas perguntas que eu achei muito relevantes, que uma delas é relacionada a uma lesão que eu acredito que eu tenha tido essa recorrência dessa lesão, eu tenha tido esse tipo de lesão. Que o atleta apresentou um nódulo aqui na mão, depois de treinar um treino intenso, sem as bandagens. Os ossos provavelmente mexeram. O que aconteceu comigo, tá? Que eu achei interessante essa pergunta, porque é a região dorsal do punho, exatamente a parte que eu fiquei com um caroço na mão. Eu tenho, não sei se dá para ver, né? Mas tem tipo uma bolinha aqui, ó. É tipo um nódulo que eu aperto e dói. Uhum. Eu dei um soco no cara, na cabeça, em cima. Eu tava de luva, no meu caso, eu tava de luva e de atadura. Mas mesmo assim, o ângulo do soco, ele pegou de um jeito que eu senti isso aqui dando uma levantada. E eu fiquei muito tempo com uma lesão aqui que eu não conseguia fechar a mão. Ficou impossível de fechar a mão. Eu me recuperei, no caso, fui pro hospital, pro pronto-socorro lá, porque encheu muito e tal, ficou estranho pra caramba, meio roxo. Aí fui no hospital, o médico lá viu, mandou tomar um monte de remédio e queria engessar minha mão. Eu não fiz nada disso, porque eu sou teimoso pra caramba. Voltei, botei só uma tala e continuei treinando só sombra e sem contato. Hoje eu consigo fazer flexão com a mão fechada, eu consigo bater com essa mão sem sentir dor, mas eu ainda fiquei com esse carocinho que dói. O que é esse carocinho? O que rolou aí? Assim, quando a gente, primeira coisa, né, quando nós temos uma possível lesão traumática, é sempre importante fazer uma avaliação com o profissional, cuidar, entender. Muitas vezes a gente precisa solicitar um exame de imagem
para entender melhor, porque muitas vezes não é muito característico, pode ser uma coisa ou outra. Primeira coisa, nosso punho, como você mesmo já falou, nós temos vários ossículos aqui, são os ossos da região carpal, né? Temos o osso escafoide, semilunar, captato, amato, o trapézio, o trapezoide, porque são ossículos que nos permitem fazer movimentos do nosso punho e eles são a transição entre os ossos do metacarpo com os dois ossos do antebraço, que é o rádio e a unha. Dentre esses ossículos, nós temos o líquido, que é o líquido sinovial. Existem algumas pessoas que não precisam ter um trauma, que evoluem com uma patologia que chama o cisto sinovial, que é como se esse líquido entre esses ossículos fizesse uma comunicação, como se eles fizessem uma pequena hérnia, uma bolsa, e essa bolsa, durante movimentos repetitivos, quem tem muito isso é dona de casa, trabalhadores que fazem esforços repetitivos, e aí, dentre esses ossículos, extravasa esse líquido, e fica esse nódulo, e muitas vezes, durante esforços repetitivos ou trauma, é como se a gente estivesse forçando para esse líquido aumentar. Tanto que as pessoas muitas vezes queixam de que ora diminui, ora aumenta. E esse líquido sinovial fica represado ali, muitas vezes eles começam a ter atrito com os tendões da mão, por conta desse volume que não era para estar aí, entendeu? Uhum. E aí pode gerar dor. Uma outra possibilidade seria que durante esse impacto você faz uma lesão ligamentar ou até uma pequena fratura de um desses ossículos e esses ossos do carpo, no caso de uma fratura, gera um edema, gera um sangramento pequeno ali e, consequentemente, gera uma dor mais crônica. Então, por isso que aí seria necessário, às vezes, fazer uma ressonância. Tem o edema. Isso. Tá. Perfeito. E nos casos, por exemplo, igual edema, não sabia o que era. Esse edema pode ser, assim, foi um trauma agudo, né? Provavelmente foi, às vezes, uma pequena lesão ligamentar que na hora que estirou o ligamento ou rompeu, faz um sangramento interno, porque os ligamentos também são vascularizados. Ou, às vezes, nesse trauma, machucou o tendão ali ao redor da mão e faz um edema. E esse edema fica dolorido, e aí continua forçando, continua cronificando essa lesão, podendo até, muitas vezes, até necessitar de cirurgia, né? Entendi. Outra pergunta aqui interessante é relacionada ao cara que está puxando manopla. É comum desenvolver epicondilite medial, ou seja, o cotovelo, que é a sua área. Sim. Com o uso de manoplas para parar o golpe de atleta? O que é isso, galera, que ele está perguntando, tá? Vou mostrar aqui. Normalmente, quando você segura a manopla, o cara bate e empurra a sua mão para trás, gerando uma torção, seja assim ou assim. Ambos fazem aquela torção do ombro, movendo ele dentro da cápsula dele. A gente conversou antes na live sobre fortalecimento de ombro. Então, doutor, discorre aí sobre. Tá. Bom, primeira coisa, a epicondilite lateral, ela é uma tendinose da região medial do cotovelo. O nosso cotovelo, ele é dividido, vou afastar um pouquinho aqui. O nosso cotovelo, ele é dividido em região medial, que é a região de dentro, e a região lateral, que é a região externa ao nosso plano sagital. A epicondilite medial, ela fica... O que é a epicondilite medial? Nosso antebraço, a gente divide ela em duas massas musculares. A massa flexo-pronadora, que é o que ajuda a gente a fazer flexão de punho e pronação do antebraço, e a massa supino-extensora, que ajuda a gente a fazer extensão de punho e supinação de antebraço. Então, a epicondilite medial, ela é menos comum do que a epicondilite lateral. A epicondilite lateral é a que dói a região externa, é muito comum em atletas de tênis, por conta do esforço repetitivo e do impacto crônico com a raquete. A epicondilite medial, ela é chamada também de cotovelo do golfista. Por quê? Por conta desse esforço, que é o que a gente chama de valgo, por ficar fazendo isso várias vezes repetidamente. Parece com a manopla. E aí, se a gente for levar para a manopla,
Por exemplo, a gente... Peraí, deixa eu mexer. Eu faço aqui, então, doutor. Você está segurando aqui com a manopla, né? Isso. Então, você tendo traumas repetitivos aqui, você começa a ter um estiramento dessa musculatura que se insere aqui nesse ossinho, que se chama epicôndilo medial. Então, esse esforço repetitivo faz com que esses tendões sejam sobrecarregados com o tempo. E esse impacto vai gerando essa tendinose do tendão. A tendinose do tendão é a doença dessa região, dessa massa flexopronadora. E pode realmente acontecer. E isso é difícil de tratar muitas vezes. Tem que fazer fisioterapia, reabilitação. Tá. Doutor, e fortalecimento? Eu vou fazer mais 2 perguntas aqui, que são perguntas de seguidores que me mandaram, que eu acho relevante mandar para você também. A parte de fortalecimento de punho. Eu já perguntei, era uma pergunta de seguidor também, tá? E a gente já discorreu ela. E o dorso da mão doendo, a parte de cima. O dorso, para a galera que não sabe, é essa parte de cima, doendo. Quando você está treinando. Dorso doendo, cotovelo doendo e o ombro doendo. Eu vou ficar aqui no saco de pancada, doutor, para ser tipo, mostrar alguns tipos de lesões, alguns tipos de dores que eu já vi atletas que mandaram essas perguntas reclamarem durante o treino, tá? E quais são as possibilidades de que isso tenha alguma recorrência e como a gente faz para a gente fortalecer para não deixar que aconteçam essas lesões e também o ângulo correto para evitar que existam essas lesões, que aí já entra na fisiologia do movimento, que é a física que eu sempre falo. A primeira coisa é a lesão aqui, ó, na parte do punho, tá? Esse saco ele é arredondado propositalmente, para você poder bater para cima, tá? Porém, eu só vou usar essa região central dele aqui, que é a parte reta pequena que ele tem aqui, para mostrar as lesões recorrentes nessa região aqui, por que elas acontecem. A primeira que eu vejo as pessoas reclamando quando acontece é essa daqui, ó. A mão bate e faz isso, ó. Esse movimento, ó, quando está batendo. A outra lesão que é muito comum, porém não é tão recorrente, porque a força do músculo do antebraço assim é mais forte, evitando que aconteça esse tipo de movimento assim, é a lesão de bater e a mão fazer isso, ó. São as duas que eu mais vejo no punho. No cotovelo, são as duas de falta do contato e exagero do contato. A falta do contato é isso aqui. Eu vou bater e, ó, não cheguei no saco de pancada. Aí o cotovelo hiperestendeu, eu sinto aqui atrás do cotovelo, como se eu tivesse dado uma estilingada. O ombro é a mesma coisa. Eu tentei acertar o saco, o ombro não... Vou bater desse lado para o ombro aparecer. Tentei bater no saco, o ombro foi e se jogou para fora. Eu senti o ombro. Aí eu volto com ele dolorido. E o outro, que é o oposto, são as lesões de contato curto, que é quando você bate em linha e o cotovelo está assim. Aí você gira ele para cá ou para cá. São rotações de querer continuar o movimento e o cotovelo vira. Essa é a que mais machuca o ombro, quando você bate muito perto. Muito normalmente com manopla, aquele cara que faz assim com a manopla para te ajudar é de fora. Que aí você bate, ó, e o ombro vai. O ombro levanta. Parece que vai sair o ombro. Essas são as lesões. Como evitar, que eu acredito que seja controle de distância, mas o mais importante, como fortalecer essas regiões para que isso não seja tão frágil. Tá. Bom, seguinte, vou começar da região da mão e do punho e vou subindo e tentando explicar e concluir com como evitar, né? Em relação à mão, né, como eu falei, todos esses ossículos têm uma gama complexa de ligamentos que mantém todos eles congruentes. Então, como você mesmo falou, esses movimentos, que é o que a gente chama de desvio unar e radial,
é como quando a gente tem um desvio abrupto, é um movimento incomum à fisiologia normal do nosso organismo. Então, quando a gente tem esse impacto e tem esses desvios, a gente pode fazer lesões ligamentares aqui entre o rádio e o carpo e entre a una e o carpo. Inclusive tem um complexo que chama fibrocartilagem triangular. É bem complexo. E o que acontece? Entrando aí na parte de evitar. Existem algumas pessoas que têm uma condição chamada frouxidão ligamentar. É como se estruturalmente essas pessoas tivessem os ligamentos um pouco mais frouxos. Que a gente vê bastante, por exemplo, ginastas que têm aquele excesso de mobilidade em relação à população geral. E essas pessoas têm um pouco a mais de predisposição, porque fala, pô, mas se todo mundo faz isso, por que só algumas se machucam? Tem a questão da técnica, tem a questão do fortalecimento e tem a questão de, às vezes, algumas pessoas têm condições que nos predispõem a ter lesões. E aí, entrando na estabilidade das articulações, isso serve tanto para o punho, quanto para o cotovelo, quanto para qualquer articulação. Nós temos os estabilizadores dos ligamentos, que todo mundo tem, e aí algumas pessoas têm essa condição que eu falei, e tem os estabilizadores dinâmicos, que aí entra o fortalecimento. Muitas vezes, quando a gente tem uma lesão ligamentar, e a gente consegue fazer com que o fortalecimento corrija ou faça o lugar daquele ligamento que está machucado. Então, o fortalecimento, às vezes, ele é tão importante quanto o cuidado, quanto a questão do ligamento estar íntegro. Isso no ombro é muito importante também, porque o nosso ombro ele é a articulação do nosso corpo que permite mais movimentos. Então, ele é uma articulação que ele tem uma superfície rasa e tem a cabeça do húmero. Então, às vezes, quando a gente tem um trauma com o cotovelo estendido, no anteparo fixo, faz com que o nosso ombro desloque para trás, nessa superfície. Exato, que seria esse movimento aqui. Ó. E aí, a cabeça, quando ela desloca para trás, ela machuca os ligamentos, machuca os tendões, machuca a cartilagem nesse impacto que dá. E para frente é a mesma coisa. Semana passada, eu fui fazer um sparring com um amigo meu, ortopedista, inclusive, o Dr. Rodrigo. Inclusive, um abração para ele aí, e ele ia ser espancado, mas a lesão parou, fez com que ele parasse antes. A hora que ele foi fazer um cruzado, ele foi fazer esse swing, ele bateu no meu braço. Na hora que ele bateu no meu braço, o ombro dele subluxou para frente. Na hora ele sentiu a dor e parou. Ele fez a ressonância ontem e ele machucou o ligamento do ombro. No cotovelo seria a mesma coisa, igual você falou. A questão de, às vezes, você esticar demais e não pegar nada, a questão da distância mesmo. A hora que você faz a extensão, o nosso cotovelo, ele é como se fosse, que é o que a gente chama de articulação trocoginglimoide. O que é isso? Ele faz esse movimento. Então, na hora que a gente estica, essa região posterior, que é o que a gente chama da una, a hora que ele estica, ele bate no húmero e força o cotovelo a fazer essa hiperextensão. E pode fazer tanto fratura, quanto lesões ligamentares e até tendíneas. E tem a questão também do impacto. A energia ela vai transmitir e muitas vezes ela faz com que esses ossos do antebraço façam um impacto também no húmero, gerando fraturas, lesões ligamentares. Às vezes pode até luxar o cotovelo. Entendeu? E aí, com esse fortalecimento preventivo que todo atleta precisa fazer, isso é tão crucial quanto a própria repetição. Pessoas que falam, não, fortalecer é besteira, com o tempo, com o treinamento, mas não é só isso, precisa fazer o fortalecimento. Por exemplo, no nosso punho, a gente precisa fortalecer a musculatura e os tendões aqui da região dorsal e da região volar. E isso não precisa ser com muito peso, exatamente. Tanto a região dorsal quanto a região volar do antebraço. Isso dá para ser feito com peso, dá para ser feito com elastiquinhos, e toda essa musculatura vai proteger tanto a estabilização do punho quanto o cotovelo, porque é a mesma massa muscular que ajuda a estabilizar tanto o cotovelo quanto o punho, porque elas passam
desde os dedos, e essa musculatura mais forte é como se todos esses tendões e músculos ajudassem na contenção dessa articulação, para que ela não faça movimentos abruptos além do que é o normal do movimento fisiológico e não gere lesões. Entendi. E o cotovelo, doutor? Porque uma coisa que muita gente me pergunta, né? Como que eu fortaleço o cotovelo? Cara, eu não sei se existe fortalecer o cotovelo. Eu sei que eu posso fortalecer meu bíceps, meu tríceps, meu antebraço, que são os músculos que envolvem o meu cotovelo. Mas como? Sim. Por exemplo, tem o uma nosso... pergunta legal aí depois da síndrome do túnel do carpo, da ligação com o boxe, tá? Depois a gente pode ir. O nosso cotovelo, ele permite alguns movimentos. Ele não é só esticar e dobrar. Faz parte do cotovelo, acho que está meio perto demais, só um minutinho. Faz parte do nosso cotovelo a supinação e pronação do antebraço. Por isso que quando eu falei antes, a massa flexo-pronadora. A massa flexo-pronadora, ela contribui tanto para a flexão de cotovelo, quanto pronação do antebraço, que é essa massa de dentro aqui. E temos a massa... Exato. E essa massa, consequentemente, flexo, nos faz pensar nos grupos musculares do braço também, que é o músculo bíceps braquial e o músculo braquial, que é o principal flexor de cotovelo. E extensão tríceps. Então, treinando tríceps e bíceps, você está auxiliando na estabilização do cotovelo. Exato. Associado a essas massas que vão para a lateral e medial do cotovelo. Então, é como se fosse 4 regiões: anterior, posterior, ou medial e lateral, e anterior e posterior de braço. Porque essa musculatura estabiliza aqui, essa musculatura se estabiliza na frente para evitar que luxe, e as regiões laterais e mediais do antebraço, para evitar esses movimentos rotacionais nesse plano. Entendi. Ficou claro? Então, o cara treinar o antebraço de uma maneira completa, fazendo os movimentos de puxar, esticar aqui o antebraço, o movimento flexão, isso, supinação e pronação, extensão e flexão de punho. Então, por exemplo, fazendo quando a gente vai treinar antebraço, né, fazendo ou com halter, ou fazendo com uma barra, ou mesmo os elastiquinhos para o iniciante, para que esse excesso de carga também não gere uma lesão. Isso também ajuda no fortalecimento e estabilização dessa articulação, que ela é realmente muito comum de ter lesão, e o cotovelo é o que a gente fala que é uma articulação muito sensível. Tá, e aí a parte de bíceps e tríceps é normal, é o treino normal. Porque o bíceps e o tríceps, eles se inserem nos ossos do antebraço. O bíceps se insere na região do rádio e o tríceps se insere no lécrano, que é na região da una. Então, eles também fazem parte dos estabilizadores de cotovelo. O tríceps vem até aqui, né? Isso, que é nessa região aqui da pontinha. E aqui também. Que é essa estrutura da una que se chama o lécrano. É onde segura aqui, onde insere a musculatura do tríceps. Tá. E o bíceps? E o bíceps, ele se insere na cabeça do rádio. Que a hora que a gente faz esse não movimento... chega até o antebraço, no caso. Tem um vão aqui. Ele insere lá dentro aqui, ó. Aqui no antebraço. Ó, isso aqui é o bíceps que está fazendo, ó. Olha meu punho. Ó. Isso é o bíceps que está fazendo. Dobra o seu cotovelo. Quando a gente dobra o cotovelo, ó, tá vendo? Ó, o seu bíceps movimentando? Bíceps mexe, ele puxa. Ele faz como se fosse um pivô. Ele então, que supina o antebraço. Quando eu precisar treinar, então eu devo fazer treinos de rotação, que é um treino que trabalha com essa inserção do antebraço com o braço. Agora vamos ficar mais caótico. Fortalecimento de ombro. Eu sofri um acidente de moto, doutor, que eu arrebentei minha escápula. Tem uma marca ainda aqui. É desse lado aqui, ó. Acho que dá para ver a cicatriz, né? Aqui um cara. Sim. Eu arrebentei minha escápula, ela ficou toda esfacelada. Uma Land Rover passou com a roda aqui em cima desse meu ombro. Meu ombro saiu, esse ombro meu,
ele soltou e eu fiquei com esse lado meu arregaçado. Arregaçado. Minha mão esquerda não servia para nada. Eu me lembro dos médicos falarem, depois de todos os exames que eu tive que fazer, que eu não ia poder mais treinar boxe, não podia fazer nada com contato, porque meu ombro ia sair sempre. Aí eu conversei com um amigo meu que é artista marcial e tal, professor de arte marcial. Ele falou, Bruno, cara, depois que você fizer fisioterapia, faz fortalecimento de ombro, musculação mesmo. E eu fiz ensandecidamente durante meses, depois que eu recuperei, muito exercício de elevação frontal, elevação angulada, assim, para cá, com peso assim, empurrei aqui. Tudo que tinha de ombro eu fiz até não aguentar mais, meu ombro virou um capacete. Aí eu consegui manter o meu osso dentro sem ele escapar. Meu ombro nunca saiu do lugar. Mas quais são os exercícios, além desse que eu fiz por lesão, que seriam relevantes para a galera fazer para fortalecer o ombro, principalmente quem pode ter uma ligação, um problema de questão ligamentar ou alguma outra patologia que atrapalhe? Isso entra naquilo que a gente falou anteriormente. Muitas vezes você compensou uma lesão ligamentar com um estabilizador dinâmico, que é o músculo, que são os tendões. E é uma coisa que é muito importante, como eu falei, nosso ombro, essa aqui eu consegui trazer a peça. Nosso ombro, ele é a articulação do nosso corpo que permite mais movimentos. Nenhuma outra articulação do nosso corpo faz isso aqui, ó. Então, eu vou até soltar aqui. Nossa articulação, ela faz um número muito complexo de movimentos. E a gente tem um grupo muscular tendíneo no nosso ombro que se chama manguito rotador, que ele é composto por 4 tendões, que ajuda na elevação, rotação interna, rotação externa, adução, e todos eles precisam ser fortalecidos para que evite esse tipo de lesão, para que fortaleça. Então, seriam os exercícios de manguito rotador. Eu sempre passo isso para os meus pacientes, para fortalecer, para evitar novas lesões e para recuperar lesões prévias. Então, seria, por exemplo, a elevação, realmente, elevação lateral. Peraí, deixa eu afastar aqui de novo. Então, seria isso a gente utiliza com os elastiquinhos, que seria elevação frontal. A gente coloca o elastiquinho no chão, faz elevação frontal, elevação no plano da escápula, que seria a abdução de 40 graus, para que faça elevação, fazer rotação lateral, rotação medial, e para quando tem alguns sintomas de rigidez, fazer com cabo de vassoura, para que você ganhe movimentos. Rotação interna, com isso a gente consegue também fortalecer os rotadores internos e os rotadores externos nessa rotação lateral. Eu vejo muita galera na academia. Isso, mas isso não é tão difundido na galera que não está se preparando para, por exemplo, atividades específicas que utilizam o ombro. Por exemplo, na academia, é difícil o personal chegar e falar, não, precisa fortalecer o manguito. Lógico que não é uma regra, mas é muito comum falar, já fortaleceu o manguito? Não, eu geralmente fortalece deltoide, peitoral e costas. E o fortalecimento de costas é extremamente, que é o que a gente chama de periescapular, que é a musculatura que conecta a musculatura da escápula com o tórax, com a região posterior do nosso, que seria o serrátil, trapézio, romboides, que é na região entre a nossa coluna torácica e a escápula, que também ajuda na estabilização. Por quê? Toda essa musculatura aqui da região posterior da escápula, ela também faz movimentos durante o ombro. Então, ela também é importantíssima para a estabilização do ombro. Exatamente. O serrátil, por exemplo, ele contribui para que a nossa escápula, durante o movimento, ela fique alinhada com o tórax. Tem algumas patologias que a pessoa perde essas musculaturas, a hora que ela vai fazer um movimento, é como se a escápula retraísse, que é o que a gente chama de cinesia ou escápula alada. É esse afastamento por conta desse desbalanço muscular. Então, basicamente é isso. Fortalecimento de deltoide, é importante sim. Fortalecimento dos rotadores, peitoral, subescapular, que é esse que eu falei, fazer os movimentos de rotação interna
e o manguito rotador, rotação externa. Além de trapézio, musculatura das costas, o treino de costas é extremamente importante para o ombro, entendeu? Para estabilizar. Legal. Uma coisa que eu faço, eu até agora fiquei feliz de saber que eu estou fazendo certo. Quando eu faço o meu manguito, eu faço da seguinte maneira. Eu faço ele aqui, né? Faço ele para fora e para dentro. E eu faço aqui também. Exato, exato. Você isola dessa forma, entendeu? São os dois que eu faço quando eu faço aquecimento. E eu treino muito essa parte de trapézio e a parte superior das costas, mas eu não sabia que isso era tão relevante para evitar lesão no ombro. Talvez isso tenha sido muito importante para mim na minha recuperação pós-lesão, porque eu sempre fiquei muito pesado em costas, nas puxadas, essa coisa de puxar aqui, ó. Isso. Puxei muito pesado. Porque a hora que a gente faz essa remada, você está fortalecendo aquela musculatura entre a escápula, entendeu? Então, a hora que você está fazendo a remada, isso também é importante para o ombro. Aquela musculatura posterior das costas, ela é extremamente relevante para a estabilização do ombro, porque o nosso ombro, a única conexão que tem com que é o que a gente chama de esqueleto apendicular e esqueleto axial. O nosso ombro, o único contato que ele tem com o tórax e com a coluna é ligamentar. Ele não tem nenhuma estrutura óssea conectando, diferentemente, por exemplo, do quadril, que tem a bacia com o fêmur. O nosso ombro ele é conectado com o nosso tórax por ligamentos e músculos, que é o que a gente chama do complexo suspensório do ombro, que é formado por essas articulações ósseas aqui, desde a clavícula, escápula, glenoide, o húmero, e os ligamentos ao redor e a musculatura que estabiliza todas elas. Legal. Doutor, agora para finalizar. Estou treinando aqui no meu saco de pancada, eu sou iniciante. Eu sempre digo para a galera que está começando, não sabe a técnica, evita de bater forte, tá? Mas vamos supor que, hipoteticamente, o cara decidiu que vai bater forte nisso aqui porque está afim. O que eu sempre digo é, bata puxando. Nunca bata e mantenha o contato para fazer esse movimento de empurrar. Outra dica que eu sempre passo para a galera é, sempre que você der um soco numa manopla, isso é mais para a galera de manopla, ou treino de sparring ou sombra, bata pensando que você vai errar. Bata pensando que você vai errar. Sabe quando a gente está fazendo sombra ali? A gente bate no nada? Esse bater no nada nunca lesiona você, porque você não vai ter nada para te ajudar a voltar o braço, então você não fica esperando nada. Você bateu ali, ó, só bati. Quando você estiver batendo em alguém, eu acho que essa é a dica que eu, como treinador de boxe, e cara que treina boxe, que pratica boxe, e que sabe que se machucar não é maneiro, eu uso para que meus alunos, meus amigos e eu mesmo não me machuque. Agora, qual a dica que o doutor Otávio deixa para a gente para evitar lesões para quem está começando agora? Eu acho que a primeira coisa é fazer uma aula com um profissional. Não sair fazendo sozinho. Ter todos esses cuidados com a técnica de como bater, luva, bandagem, os ensinamentos, por exemplo, o soco ele tem que ser nessa região central ao terceiro metacarpo, que é o metacarpo do dedo do meio, para que você, ao bater, você tenha o contato com toda a região da mão, sem que você tenha hiperflexões ou hiperextensões de punho. Isso que você falou, se você vai bater num saco e você erra, só que você está sem aquela memória muscular de que você precisa bater e voltar, você joga todo o peso do corpo ou da musculatura, e se você não tem esse contato direto, você faz uma hiperextensão abrupta, gerando lesões ligamentares. Então tem que ter essa técnica. A técnica é extremamente importante para evitar lesões ligamentares. Então é isso mesmo que você falou. Você vai bater, você já pega e já bate e já volta. Fazer o movimento para que a hora que você bata no contato, que é o toquinho na manopla, no saco, você tem essa memória muscular. Em vez de, vou dar um soco para empurrar. E aí muitas vezes o saco vai voltar, você vai querer dar a mesma energia e você vai estar só empurrando. A hora que você vai estar empurrando, o saco vai estar voltando com o peso, a energia vai voltar 2, 3 vezes maior do que aquele primeiro que você deu para empurrar.
Então tem que ter essa técnica do saco também. É uma estrutura pesada. A hora que todo aquele peso está voltando, você vai bater de encontro, você vai machucar sua mão, vai machucar seu cotovelo. Então tudo isso é extremamente importante. Cuidado com o dedão. O dedão é um local que machuca muito no boxe, por conta de, muitas vezes, as pessoas que não têm prática, às vezes abraçam o dedo. Então, as luvas antigamente faziam que abraçava toda a região da mão, inclusive o polegar. Hoje em dia as luvas são feitas para que o polegar fique fora, para que a hora que você bata, a energia ela transmita aqui. E aí a sua musculatura aguenta manter estabilizado o punho e os ossos da mão. Eu acho que isso é extremamente importante. Doutor, só gratidão por ter trazido tanto conhecimento. A honra é minha, professor. Ficar salva, eu acho que é relevante. Deixa eu só ver se tem uma pergunta, não sei o que, do túnel, do túnel do carpo. Ela falou sobre o túnel do carpo, se isso é uma lesão recorrente do boxe, ou do Muay Thai. Não do boxe. O que acontece com o túnel do carpo? Daqueles ossinhos que a gente tem aqui no carpo, a gente tem um túnel que fica aqui nessa região. Ó. É como se o nosso carpo, olhando ele assim, ele passasse os tendões e no meio dos tendões passa um nervo que se chama nervo mediano, que é o que dá a sensibilidade das pontas dos dedos, principalmente segundo, terceiro e metade do quarto dedo. E algumas pessoas, pode ser realmente por conta de traumas de repetição, faz com que o teto, que é um ligamento que chama ligamento transverso, o teto do túnel do carpo, se espesse. E esses outros tendões que passam junto com esse nervo, aperte esse nervo e evolua com a síndrome do túnel do carpo. Muitas vezes isso precisa ser tratado cirurgicamente para que faça a abertura desse túnel do carpo para que esse nervo pare de ser constrito nessa região. Que é o que a gente chama da síndrome compressiva mais comum do membro superior. É extremamente comum, não é relacionado direto ao esporte, só que esses microtraumas de repetição pode fazer um espessamento desse ligamento, sim. Entendi. Então tá, doutor. Ó, galera, gratidão, doutor Otávio. A gente vai tentar trazer alguma coisa de conteúdo de vez em quando aqui com o doutor, para estar tirando dúvidas. Eu sei que não dá para responder a pergunta de todo mundo, senão a gente vai ficar para sempre aqui, que eu já recebi uma enxurrada de pergunta. Sigam o doutor, mandem pergunta lá para eles, ele abre uma caixinha. Doutor, abre uma caixinha aí para a galera mandar pergunta para você. Legal. Galera do boxe, vai lá, pergunta pro cara, o cara sabe. Se eu estou dizendo que ele sabe, se eu tiro dúvida com ele, é porque ele sabe realmente. O cara é bom, o cara sabe do outro lado, que é o lado de quem treina também, que é importante. Sabe do treino de musculação, sabe do treino de fortalecimento. É um cara que vê de dentro para fora, porque ele é cirurgião, então ele sabe como é que funciona lá dentro também. Ele vê o meu ombro aqui, ele não está vendo o meu músculo aqui, está vendo o tendão, ele está vendo o osso, ele está vendo a parada toda, é como se tivesse visão de raio-x. Essa parada é fundamental. Aproveitem, é um puta profissional. Gratidão total, doutor. Foi um prazer. Como eu disse antes, continuo à disposição para te ajudar nos treinos aí. Outra coisa, faço questão de agradecer e dar meus parabéns ao seu treinador aí, que você fez questão de citar ele. Eu fico muito feliz quando treinadores conseguem resgatar alunos, que é muito difícil. A live vai ficar salva, a gente vai participar nos 2 Instagrams para vocês que são seguidores do doutor poderem conhecer meu trabalho e vice-versa. Beleza, galera? Se despede aí, doutor. Professor, é uma honra. A gente ficou parceiro aí recentemente, já acompanho o seu canal há bastante tempo. É uma honra poder dizer aí que somos colegas e amigos. É um prazer, é um prazer poder participar dessa live com você, com seus alunos. Um cara que compartilha conhecimento, compartilha informação, compartilha esporte. Esporte é saúde, todo mundo precisa. Cada vez mais nós precisamos difundir isso. E como profissional da saúde é um prazerzaço estar com alguém tão relevante aí para o nosso esporte, para um esporte que é maravilhoso. Mais uma vez, obrigado também pro professor Lucas, que sou fãzaço dele, meu amigo também. E a todos aí que tiverem alguma dúvida, manda lá para mim ou para o professor, que eu puder ajudar. É um prazerzaço. Acho que
Meu arroba é @dr.otavioparro. E o que eu puder ajudar, pode contar sempre comigo aí, professor. E agradeço a solicitação de poder me ajudar nos meus treinos. Com certeza vai ser muito bom. Demorou. Galera, abraço grande. É nóis. Tamo junto. Valeu, tamo junto.